páginas, certo? É um livro muito grande, mas também um livraço para ler. E sem mais delongas, vamos resolver a questão primeira questão da FUVEST, certo? Que traz o seguinte enunciado. O período da denominada paz armada foi aquele que precedeu a Primeira Guerra Mundial, não tem o que você pestanejar. O período da paz armada ele é um período que ele vai ali da década de 1890 até 1914, em que você tem uma paz armada. Por que os historiadores chamam de paz armada? Porque estava se formando as duas alianças, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, estavam sendo formadas essas duas alianças, as potências europeias estavam se armando, sobretudo pela crescente rivalidade entre França e Alemanha na Europa continental, e a formação de uma aliança entre a França e a Inglaterra para rivalizar com a Alemanha. Isso fez com que você tivesse um contexto extremamente tensionado. E os historiadores chamam esse período histórico de paz armada. Havia uma paz, eles não estavam em confronto aberto, certo? Mas estavam se armando, estavam se preparando para a guerra, precisava apenas de um acontecimento ou um pretexto que desencadeasse ou uma faísca que fizesse com que explodisse tudo, e essa faísca ocorreu lá em Sarajevo com o assassinato do duque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, certo? Portanto, na questão 1, a alternativa correta é a letra C, Primeira Guerra Mundial, certo? Vamos agora a 2. A 2 é da FCC São Paulo e vai trazer o seguinte enunciado. A Tríplice Entente, formada por Inglaterra, França e Rússia, objetivou, entre outros aspectos. Vamos ler a alternativa A. Quando você fala de Tríplice Entente, certo, formada ali pela Grã-Bretanha, França e Rússia, qual foi o objetivo da formação dessa aliança? Vamos ler a alternativa A. Extinguir as revoluções sociais nas colônias da África Oriental. Essa alternativa está errada, veja bem. Quando você fala de revoluções sociais na África Oriental, é algo um pouco relativo, mas o candidato poderia ser induzido ao erro de revolução social com o processo de descolonização da África, certo? Só que ele está errado porque quando você fala da Tríplice Entente formada em 1894, nós estamos falando em um contexto histórico em que não estava em processo de andamento a descolonização da África. Esse processo de descolonização da África, ele começa a ganhar corpo no final da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, e começa a ser colocado em andamento no final da Segunda Guerra Mundial. Certo? Então, esse período histórico não se discutia revoluções sociais na África Ocidental. Tá bom? Portanto, a alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer que a Tríplice Entente tinha o objetivo de restabelecer o equilíbrio europeu em face dos impérios centrais. Correto. O objetivo da Tríplice Entente era o quê? Fazer frente ao crescimento da Alemanha. A Alemanha estava crescendo pra caramba naquele período histórico, estava querendo fazer frente à França e à Inglaterra na corrida colonial e estava tentando rivalizar ali com França e Inglaterra no concerto europeu, sobretudo com a França no concerto europeu. Então a Tríplice Entente, que foi formada por esses três países, certo? 2 impérios e uma república, ou duas monarquias e uma república, no caso a França era uma república, certo? Você passou a ter uma tentativa de formar um equilíbrio ali, certo? Formar o que os historiadores chamaram de balança de poder, certo? Portanto, a alternativa B está correta. A alternativa C, que vai dizer combater o expansionismo militar do Japão vitorioso em Port Arthur. Esse expansionismo militar do Japão ele passa a ser combatido apenas após a Primeira Guerra Mundial, quando ele se torna muito mais evidente, certo? Portanto, a alternativa C está incorreta. A alternativa D vai dizer estabelecer um fardo comum para o financiamento do Canal de Suez. Também está equivocada. A questão do Canal de Suez tem a ver com esse período histórico, mas está descontextualizado. E a alternativa E, liquidar a rebelião nacionalista dos Boxers contra a monarquia chinesa, também está equivocado. Portanto, na questão 2, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 3. A questão 3 vai pedir para o candidato fazer o seguinte: assinalar a alternativa errada. Então tome muito cuidado quando
o estudante ele estiver ali no vestibular, no processo seletivo, ele se deparar com a alternativa errada. É muito importante que vocês identifiquem qual é a alternativa errada, ou seja, as demais estarão corretas. Então, grifem, é importante que vocês grifem quando lê a alternativa errada, porque na hora a nossa cabeça está um pouco acelerada, né? E às vezes a gente acaba esquecendo uma coisa ou outra, ou pode ser induzido ao erro. Então, é importante que vocês grifem a alternativa errada. E aí, quando vocês forem lendo as alternativas, vão colocando um C de certo nas corretas, tá bom? E aquela que não tiver um C de certo é porque está errada, que é a alternativa que deva ser analisada, tá bom? Ensinado esse macete, vamos lá. Questão A, alternativa A, né? Os anos que precederam a Primeira Guerra Mundial se constituíram numa época de imperialismo econômico. Está correto. Os anos que precederam a Guerra Mundial foi de paz armada, mas também foi de um cenário de um grande imperialismo econômico, de uma grande competição. Tanto é que nesse período histórico, aí eu já vou me aprofundar um pouco, o conceito de imperialismo ele é um pouco complexo. Tá? Qual é a interpretação dominante do conceito de imperialismo? A interpretação marxista, vagabunda que veio aqui para a América Latina, né? Do Lenin, a interpretação do Lenin de que o imperialismo era uma fase superior do capitalismo, aquelas interpretações que são feitas com pouco cuidado. Nesse período histórico, o imperialismo ele era sinônimo de expansionismo econômico, e que tinha a ver com o processo de expansão colonial inglesa. Se você for ver no livro A Era dos Impérios, do Eric Hobsbawm, ele vai explicar muito bem, certo, que no final do século XIX, no começo do século XX, o conceito de imperialismo tinha uma conotação extremamente positiva. Certo? Essa conotação negativa ela vai ser feita a partir da interpretação do Lenin. Tá bom? Então a alternativa A, ela está correta, tá bom? Portanto, ela está incorreta, ou seja, ela está correta, não deve ser assinalada, porque pediu para assinalar a alternativa errada. Vamos ler a alternativa B. No período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, não houve desenvolvimento das ciências pelo fato de as nações estarem preocupadas com o aperfeiçoamento bélico. Essa alternativa está errada, essa que é a alternativa errada. O período que precedeu a Primeira Guerra Mundial foi um período de grande desenvolvimento científico e desenvolvimento militar, sobretudo. Então, a Primeira Guerra Mundial ela foi uma das guerras mais mortíferas em razão do desenvolvimento científico. Quem que fez a carnificina da Primeira Guerra ser tão grande foi o desenvolvimento científico. Tá bom? Portanto, essa alternativa ela está errada. Vamos ler as demais? Vamos ler as demais. A alternativa C vai dizer o seguinte: a rivalidade industrial entre a Alemanha e a Inglaterra relaciona-se com a guerra de 1914 e 1918. Correto? Essa alternativa ela está correta. Por quê? Porque essa rivalidade industrial entre a Alemanha e a Inglaterra ela começa antes da Primeira Guerra Mundial, né, mas ela se intensifica após a Primeira Guerra Mundial. E quando ocorre o quê? A República de Weimar, todas as alterações políticas que acontecem na Alemanha, isso se intensifica. É óbvio que a Alemanha ela sai da Primeira Guerra Mundial destruída, ela sai politicamente convulsionada, a monarquia alemã ela é destruída. Entretanto, essa rivalidade ela vai se relacionar com a guerra de 1914 e 1918. Tá bom? Portanto, a alternativa C está correta. Vamos ler a alternativa D. A alternativa D vai dizer o seguinte: Sir Winston Churchill foi o grande primeiro-ministro da Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial. Correto. Ele foi o grande primeiro-ministro durante a Segunda Guerra Mundial. E pode-se dizer que o papel do Winston Churchill para derrotar o Terceiro Reich, para derrotar o nazismo, foi importantíssimo. É óbvio que ele não fez isso sozinho. É óbvio que ele tinha uma equipe de pessoas para instruí-lo também, mas ele foi um líder primordial para que a Inglaterra não caísse perante as tropas de Hitler. Tá bom? Portanto, a alternativa D está correta e a alternativa E vai dizer o seguinte: a Liga das Nações surgiu após a Primeira Guerra Mundial. Sim, surgiu lá em 1919 por uma iniciativa do presidente norte-americano Woodrow Wilson, que posteriormente, quando Woodrow Wilson deixa o poder, o Senado norte-americano não ratifica a entrada dos Estados Unidos na Liga das Nações. É muito interessante isso daí, porque um dos países, ou o presidente do país que idealizou a Liga das Nações, não entrou na Liga das Nações.
tá bom? Tem dessas coisas, a política ela tem dessas coisas. Portanto, na questão 3, qual é a única alternativa que está errada? É a alternativa B, portanto, o candidato deve marcar a alternativa B. É a errada, portanto, ela é a correta. Vamos agora resolver a questão 4. Deixa eu passar um pouco aqui. A questão 4 é da Fundação Getúlio Vargas e ela vai dizer o seguinte: dentre as causas gerais subjacentes à Primeira Guerra Mundial, é possível destacar. Vamos lá. Alternativa A, o pangermanismo, o armamentismo e a expansão do colonialismo, que resultaram numa rivalidade crescente entre as grandes potências, decorrente da luta pela conquista econômica e militar de países da América Latina, Ásia e África. Tomem muito cuidado com isso daí. Por mais que havia um certo pangermanismo, havia um armamentismo, etc, 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 da questão da expansão colonial, você não pode dizer que essa expansão colonial foi decorrente da luta pela conquista econômica e mundial em países da América Latina, da África e da Ásia. Então você tem que analisar o seguinte: as causas gerais da Primeira Guerra Mundial, elas são econômicas, mas elas também são ideológicas, tá certo? Porque você não pode analisar apenas pelo aspecto econômico, que é importante. Havia um pangermanismo, havia um armamentismo, só que a Alemanha, ela saindo atrás no processo colonial, ela se via em desvantagem, então ela reclamava bastante, tá bom? Essa alternativa ela está equivocada, sobretudo quando você fala decorrente da luta pela conquista econômica e militar de países da América Latina, Ásia e África, tá bom? É mormente na África. Tá certo? Era maiormente na África, não na América Latina e na Ásia. Lembrando que nesse período histórico a América Latina já estava independente e a influência europeia na América Latina se dava de maneira diferente, se dava pelas intervenções bancárias, pelos empréstimos bancários, mas essa é uma outra discussão, tá bom? Vamos lá, a alternativa A está incorreta, vamos ler a alternativa B. A alternativa B vai dizer o seguinte: a rápida industrialização alemã, que após 1871 viu-se prejudicada pelo fato de apresentar-se retardatária nas competições internacionais, achando-se todas as posições mais vantajosas já ocupadas pela Inglaterra, França e Marrocos. Vamos lá, aonde que tome cuidado com essas 5 alternativas aqui, eu vou ler as 5, eu só li 2, porque elas estão parcialmente corretas, mas o que está invalidando as questões? O final dela. Você não pode achar que todas as posições vantajosas já estavam ocupadas pelo Marrocos, certo? Poderia até ser ocupado pela Inglaterra e pela França, mas não pelo Marrocos. O Marrocos era a área de influência da França, certo? Portanto, na questão B, a alternativa correta, na questão 4, a alternativa B está incorreta. O Marrocos não tinha uma posição vantajosa. Ali tinha influência da Espanha, durante muito tempo teve influência da Espanha, posteriormente influência da França, ou seja, aquilo ali é uma longa história, certo? A alternativa B ela está incorreta. Vamos à alternativa C. O pan-eslavismo, política oficial do governo russo, que prejudicado pela construção da estrada de ferro Berlim-Bagdá, colocava em perigo as linhas vitais de comércio com a Inglaterra e a França. Tome cuidado com essa alternativa. Havia o pan-eslavismo, realmente, prejudicava a política oficial do governo russo, certo? Mas não colocava em perigo as linhas vitais de comércio com a Inglaterra e a França. O pan-eslavismo, pessoal, ele era prejudicial, mas não era prejudicial para a Inglaterra e para a França, ele era prejudicial para o Império Austro-Húngaro, tá bom? Havia um pan-eslavismo, governo oficial, uma política oficial do governo russo de influenciar o eslavismo enquanto povo, mas isso estava prejudicando a unidade territorial do Império Austro-Húngaro, tá bom? Lembrando que o Império Austro-Húngaro ele era formado a partir de inúmeros grupos étnicos, tanto é que após a Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro foi dissolvido em vários países. Ali você tinha tchecos, você tinha húngaros, você tinha panslavos, etc, 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 etc. Você tinha bósnios,
muitos povos ali, que depois vai descambar também em limpeza étnica, mas isso infelizmente ocorreu e é assunto para uma outra reflexão. Alternativa D, a formação da Tríplice Entente, que resultou de uma rivalidade crescente entre o pan-eslavismo e o pan-germanismo, decorrente da luta pela conquista da Europa Oriental e do território do Marrocos. Não havia uma rivalidade entre o pan-eslavismo e o pan-germanismo. O que havia ali era uma crescente rivalidade entre o pan-germanismo contra a França e a Inglaterra. Certo? Então, isso não foi decorrente da luta pela conquista da Europa Oriental e dos territórios do Marrocos. Essa rivalidade ela se dava por conta de problemas internos europeus, certo? Porque você tinha uma quantidade de povos, certo? E de grupos étnicos que estavam sendo oprimidos ou que queriam se constituir enquanto Estado Nacional. Aí nós entramos no gancho na questão correta, que é a questão E. Tá bom? A questão D está incorreta, vamos agora analisar a questão E, a questão do nacionalismo. Então, as causas gerais subjacentes da Primeira Guerra Mundial foi o nacionalismo e a expansão do imperialismo, que resultaram numa rivalidade crescente entre as potências decorrente da luta pelos mercados para a colocação de produtos, pela aquisição de matérias-primas fundamentais e pela inversão de excedentes de capitais. Então, foi uma junção, certo, bastante explosiva entre interesses econômicos e questões nacionais. Então, essa questão explosiva de nacionalismo, de fanatismo, com possibilidades de ganhos econômicos, tornou-se extremamente explosivo o cenário europeu, razão pela qual eclodiu-se em agosto de 1914 a Primeira Guerra Mundial. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Terminamos a primeira parte desse vídeo e seguimos aqui com os nossos estudos.